Boa. Muito bom. Bom, então, primeira coisa que eu quero que vocês olhem, e isso já se tornou algo muito frequente, né, aqui nas aulas, é dar uma olhada na imagem que nós temos em tela. Toda imagem é representativa, especificamente essa. E eu quero que vocês relacionem a imagem que vocês estão vendo e o que vocês conseguem destacar desta imagem que vocês estão vendo. Dá uma olhada, presta atenção na imagem, observe muito bem ela. O que é que vocês estão vendo nesta imagem que está em tela? Eu vejo uma representação muito católica. Católica, apostólica, romana. É, né? Mas só isso? Foi o primeiro impacto. Pá. Mas e agora, depois do baque, o que vem? A ceia, né? Obviamente que essa ceia está representada pelo rito romano. Você vê na mão esquerda de Jesus o cálice, na mão direita o pão, né? Isso ali é um formato da Eucaristia. Mas algumas coisas nesta cena são muito emblemáticas, né? João, porque você conseguiu perceber que era João né? Na aula passada nós falamos da proximidade entre Jesus e João, muito bem. Do lado direito de Jesus, nós conseguimos ver Pedro, esse daí que está fazendo um sinal. Tanto é que no Evangelho de João diz que Pedro fez um sinal para João, para que João perguntasse a Jesus quem é que ia o trair. Vocês estão percebendo esta áurea na cabeça dos discípulos? Esta áurea. Se você perceber, 4 na esquerda, os outros ali na direita, eles estão com esta mesma áurea, mas tem um que não está olhando para Jesus e não tem a áurea. Você viu como é que Judas foi representado? O semblante raivoso, o semblante de raiva, né? Então, ele está prestando atenção em alguma outra coisa, né? Muito bem. Com isso a gente consegue abrir o livro de Atos dos Apóstolos, porque esta imagem é muito emblemática. De todos os apóstolos que nós temos nesta imagem, o livro de Atos dos Apóstolos começa, e a partir do começo dele, Judas já não está mais entre os apóstolos. Ele havia praticado suicídio. Atos capítulo de número 1, eu quero ler com vocês o verso 1 até o verso de número 3. Ou melhor, eu vou prosseguir até o verso 5. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 5. Está escrito assim: Escrevi o primeiro tratado a Teófilo, relatando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis. Bom, vocês lembram as 4 perguntas que nós devemos fazer sempre que nós vamos ler um livro? Principalmente um livro da Bíblia, né? Para melhorar a nossa interpretação, nós temos que fazer pelo menos 4 perguntas que são 4 perguntas importantes para a leitura de qualquer livro da Bíblia Sagrada. A primeira pergunta, ela é a mais simples de ser respondida neste caso. Quem escreveu? A primeira pergunta, ela é a mais simples de ser respondida, porque o prólogo do livro de Atos e do Evangelho de João, o prólogo dos 2 evangelhos remete ao mesmo autor, remete a Lucas. Se você ler Atos capítulo 1, Atos começa dessa forma. Se você ler Lucas capítulo 1, Lucas também começa da mesma forma, se referindo ao destinatário, que era Teófilo. Então, quem escreveu, nós já sabemos,
tiveram a aula sobre o Evangelho de Lucas. Eu acredito que nós conseguimos trabalhar bem sobre quem foi Lucas, o serviço que ele prestou para o apóstolo Paulo, a vida de Lucas e assim por diante, né? Agora, outro ponto que eu quero também chamar a atenção de vocês é para os títulos desse livro, Atos dos Apóstolos. O porquê que Lucas escolheu este título para dar a esse livro, né? Ele, como autor, ele também foi o motivo do título do livro ser este. Nós temos pelo menos 3 títulos possíveis para esse livro. O primeiro título que nós temos é Atos dos Apóstolos. É o título que você tem na sua Bíblia, é o título que está com você, Atos dos Apóstolos, como uma clara referência que esse livro foi escrito para destacar a função, a ação dos apóstolos durante o período em que Lucas registrou o ministério deles. Mas nós temos um segundo título também, e ele vale muito a pena ser notado, que é o título Atos dos Santos Apóstolos. É o segundo título que nós temos desse livro, e esse também é um título importante. O terceiro possível título, e na minha opinião, poderia ser o título mais bem encaixado em todo o livro, é este: Atos do Santo Espírito Santo. Então, propriamente esse terceiro título ele se encaixa melhor, que é o título Atos do Espírito Santo ou do Santo Espírito. Se você ler, só dá um exemplo disso, tá? Depois em casa, você lendo com mais calma. Se você ler do capítulo 1 de Atos até o capítulo de número 10, você encontra mais de 25 menções ao Espírito Santo. Então, por exemplo, capítulo 1 de Atos, o Espírito Santo é mencionado como uma promessa. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo cumpre essa promessa, sendo derramado. Capítulo de número 3, é através do Espírito Santo que Pedro e João fazem o paralítico voltar a andar. Capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz a defesa dele perante o Sinédrio. Capítulo de número 5, o Espírito Santo mata Ananias e Safira por terem mentido. Mata literalmente, fulmina os dois. Capítulo de número 6, o Espírito Santo é uma exigência para os primeiros diáconos da igreja. Capítulo de número 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, vê o céu aberto. Capítulo de número 8, Filipe é levado para o deserto, é arrebatado do deserto e assim por diante. Ainda no capítulo 8, após a conversão do Espírito Santo. Capítulo de número 10, o Espírito Santo é derramado na casa de Cornélio, depois da pregação de Pedro. Então, só para você ver a guisa de introdução, nos 10 primeiros capítulos nós temos mais de 25 menções ao Espírito Santo, dando a ele o papel principal desse livro. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente tem aquela sensação de que os personagens principais são os apóstolos, mas na verdade não. Na verdade, o personagem principal, a pessoa principal desse livro aqui é o próprio Espírito Santo. Passando disso, nós temos a segunda pergunta que deve ser feita para um livro. Vocês lembram qual é? Quando, né? Quando? E nós temos algumas datas. Por exemplo, alguns acreditam que esse livro foi escrito em meados do ano 63 depois de Cristo. É meados do ano 63 depois de Cristo. Bom, o escritor John MacArthur, no manual bíblico dele, eu achei muito importante essa informação, ele diz o seguinte: provavelmente o livro foi escrito em 62. É mais provável, no entanto, que ele tenha sido escrito bem mais cedo, antes do fim do primeiro cárcere de Paulo em Roma,
por volta do ano 60 a 70 depois de Cristo. Então, qual é o tempo que esse livro cobre? O quando, né, que o livro foi escrito? Provavelmente 63, 62 ou, segundo MacArthur, de 60 a 70, após o ano 60 e antes do ano 70 depois de Cristo. Só que há um fato importante em tela, que eu quero que vocês foquem bem, é que nós temos no livro de Atos um período de 33 anos de história. Então, do capítulo 1, propriamente do capítulo 1, versículo de número 15, até o capítulo de número 28, nós temos um período de 33 anos de história. E isso é importante, e se eu não me engano, vocês tiveram isso na primeira aula introdutória sobre essa matéria, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o primeiro e único livro histórico do Novo Testamento. E tanto é que nós temos nesse livro aqui o primeiro documento da história da igreja que foi escrito para os leitores cristãos. Então é o primeiro livro histórico e o primeiro documento sobre a história da igreja. Hoje nós temos um número tão vasto de livros sobre a história da igreja, livros vastos e volumosos sobre a história da igreja, mas esses livros são livros que foram escritos do conhecimento, da pesquisa, da consulta, de relatos, de outros documentos. Mas o único livro sobre a história da igreja que nós temos, que foi inspirado pelo Espírito Santo, é Atos dos Apóstolos. Todos os outros livros da história da igreja que nós temos são importantes, são válidos, são úteis, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Não é uma obra inspirada do Espírito Santo. É por isso que este aqui é o livro histórico sobre a história da igreja mais antigo que existe, sendo escrito por Lucas em meados do primeiro século da igreja, e também o único, que eu posso assegurar para vocês, é o único livro que passe anos e anos, vai permanecer preservado. Por quê? Por quê? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Há livros sobre a história da igreja hoje que, se você procurar, você não encontra mais na estante das bibliotecas ou das livrarias. Você não encontra mais. Você consegue encontrar mais ou menos em um sebo, procurando muito. Por exemplo, já há livros que nós não teremos acesso, por tão volumosos que eles são e tão antigos, que são obras raras, obras de colecionadores. Há outras grandes obras sobre a história da igreja também que podem ser levadas em consideração. Tem um escritor francês chamado Daniel Hobbes. Daniel Hobbes escreve a história da igreja em 10 volumes. Então, da igreja primitiva, se eu não me engano, ele chega até a igreja moderna. Então, é séculos de histórias resumidos em 10 tomos, em 10 livros, né? E não são livrinhos assim, não são livros de 100 páginas, né? Os livros são de 500 páginas para cima. Então é uma obra muito grande. Nós temos outra obra também sobre a história da igreja, que é de Eusébio de Cesareia. Se eu fosse vocês, anotava, viu? Esse de Eusébio de Cesareia é importante, anote, é uma indicação. E depois não diga que eu não ajudei. Vai terminar o curso e vai dizer: olha, eu peguei o diploma, mas o professor não me indicou nada, não serviu de nada. Então anota aí, pelo amor de Deus. Esse de Eusébio de Cesareia tem como título História Eclesiástica. Ele é um dos primeiros livros da história da igreja. Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja, terceiro e quarto século, entre o terceiro e o quarto século. E Eusébio de Cesareia escreveu sobre os primeiros séculos da igreja, desde os apóstolos até o tempo em que ele estava vivendo. É um ótimo livro, é muito fácil de encontrar, porque lançam sempre novas edições dele. Se eu não me engano, a editora que lança
Uma das editoras é a CPAD, vale muito a pena ter. Tem outro livro sobre a história da igreja também que vale muito a pena ter, que é História Ilustrada do Cristianismo. É um excelente livro, que é do escritor colombiano do Justo González. É um ótimo livro também. Eram 10 também? 12. Eram vários volumes em si, e fizeram uma edição e resumiram em 2 apenas, 2 grandes volumes que contam a história da igreja. Mas esses livros vão passar, eles não vão durar para sempre. Eles vão terminar o seu trabalho literário, eles podem sumir, eles podem não serem mais vendidos. Mas o livro de Atos, por ser um livro inspirado pelo Espírito Santo, esse vai permanecer, esse vai continuar. E o que nos faz pensar, e o que me fez pensar também foi, se o livro de Atos é um livro inspirado pelo Espírito Santo, então automaticamente ele é um livro histórico que tem algumas coisas para nos ensinar. A primeira coisa, isso abrindo um parêntese, né, antes da gente falar para quem esse livro foi escrito, mas a primeira coisa que eu quero deixar para vocês sobre esse livro é que ele foi escrito para acrescentar a fé dos seus leitores. Ele foi escrito propriamente para acrescentar a fé dos seus leitores. E eu gostaria até de deixar uma pergunta para vocês que lutem, né? Vocês vão ter várias perguntas na prova, mas a pergunta que fica é: qual valor esse livro tinha para os primeiros leitores? Isso é uma coisa que você precisa saber. Em qualquer livro da Bíblia que você pegar para ler, de Gênesis a Apocalipse, qualquer livro da Bíblia, você não é o primeiro leitor desse livro. A igreja do ano de 2021, nós não somos os primeiros leitores. Quando nós se referimos aos primeiros leitores de um livro, nós estamos falando sobre as pessoas que foram as primeiras a receber esse material aqui. E isto nós entramos na terceira pergunta: para quem? Para quem que esse livro foi escrito? Bom, aí no versículo de número 1, você tem para quem esse livro foi. Versículo 1 do seu capítulo 1 do livro de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Muito bem, então esse primeiro tratado se refere ao Evangelho de Lucas, tá? Se refere ao Evangelho de Lucas. E este daqui, que nós estamos lendo, é o segundo tratado, ou a segunda parte de um só tratado. Como eu disse na aula de introdução ao Evangelho de Lucas, Lucas e Atos eles são uma peça única, que conta desde o nascimento de João Batista até a primeira prisão de Paulo em Roma. Então, Lucas conseguiu reunir aí aproximadamente seus mais de 60 anos de história em um volume dividido em 2 partes. Mas o primeiro leitor foi Teófilo. Lucas escreveu para ele. Mas esse livro, como um documento escrito por alguém de autoridade dentro da igreja, alguém reconhecido como cooperador de um apóstolo, alguém que de fato teve o seu documento reconhecido como um documento de autoridade, esse livro foi lido pela igreja primitiva. Os primórdios leram esse livro. E nós temos que parar para pensar o valor que esse livro teve para os seus leitores posteriores. O que é que esse livro representava para a igreja primitiva? Talvez isto demoraria algumas horas para a gente pensar, pesquisar, reproduzir, construir em cima, né? Mas alguns grandes teólogos do passado fizeram referências ao livro de Atos. E eu gostaria que vocês marcassem, por favor. João Calvino, que eu sempre e quase sempre cito alguma coisa dele em aula, João Calvino disse que o livro de Atos é um grande tesouro. João Calvino disse que o livro de Atos ele é um grande tesouro. E isto é importante, porque foi uma forma como João Calvino, como reformador,
Ele viu esse livro como um grande tesouro. E para nós, como a gente pode enxergar esse livro? Ele não foi escrito visando chegar até nós. Lucas não tinha essa visão. Lucas não imaginava que esse livro chegaria até o ano de 2021 depois de Cristo. Mas por ser um livro inspirado, esse livro chegou até a gente. E ele chegando até nós, John Stott chegou a dizer que nesse livro nós conseguimos ver as marcas da verdadeira igreja. Então, quando a gente lê Atos, nós temos que pensar que nós estamos lendo um manual de como a igreja deve ser na atualidade. Isso é importante. Quer saber como é uma verdadeira igreja? Leia o livro de Atos. Quer saber como a igreja tem que ser? Leia o livro de Atos. Quer saber como a igreja não deve ser? Também leia o livro de Atos. Vamos dar só uma olhada de como a igreja era, e nós não vamos nem fazer um comparativo, né? Para a gente poder ir para a quarta pergunta, o porquê foi escrito. Vamos só ler, não vamos fazer um comparativo, porque senão, como dizem os mais velhos, isso aqui vai dar pano para manga, né? Agora vamos ver. Atos capítulo 2, sim, Tiago. Para Teófilo. Para quem? Para quem que esse livro foi escrito? Primeiramente, para Teófilo. E posteriormente esse livro ficou a domínio da igreja primitiva, para ser inserido na formação do cânon daquele tempo, o cânon do Novo Testamento. Então, vamos só dar uma olhada em Atos 2,42, só para a gente poder ver como a igreja era e como Lucas relatou sobre a igreja. Vocês estão ouvindo a porta bater, é um fantasma, tá? É um fantasma. Mas vamos lá. Atos 2,42 está escrito assim: e perseveravam na doutrina. Aí se você quiser ir marcando, tá? Fique à vontade, porque a gente vai tentar não comparar, mas ler Atos 2,42 até o 47, é quase impossível você ler esse texto e você não fazer uma comparação com a igreja atual. É quase impossível. Mas vamos tentar, né? Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, eu estou vendo que o Tiago está com marca-texto, cara. Os alunos daqui estão tudo se modernizando, você vê? E é rosa. E é rosa. Mas sem problema, está perdoado. Então, essa palavra comunhão, ela vem da palavra grega koinonia. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar. Comunhão, koinonia, com K, koinonia, tá? Koinonia é a palavra comunhão. Você já deve ter ouvido essa palavra, ela fala sobre a comunhão da igreja, sobre a união da igreja, sobre como os crentes viviam, né? De forma unida, como se fossem um. E eles estavam em comunhão no partir do pão. Esse partir do pão pode ser uma referência ao memorial que Cristo deixou para a igreja, que é a ceia. A ceia é um memorial, a ceia também é um sacramento. A igreja cristã possui apenas 2 sacramentos, diferente da igreja católica romana, que possui, se eu não me engano, 7 sacramentos ou mais, mas nós possuímos só 2 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo e o segundo sacramento é a ceia. Enquanto a igreja for igreja, ela não pode abandonar esses 2 sacramentos. Então, enquanto a igreja for igreja, ela vai batizar, ela vai ceiar e vai batizar, enquanto for igreja. E provavelmente esse perseverava no partir do pão é uma referência ao memorial da ceia. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos, e aqui está a palavra-chave, por intermédio dos apóstolos. Esta palavra intermédio pode significar através de, isto é, não eram os apóstolos que faziam os milagres, mas os milagres aconteciam por intermédio deles, através deles.
ou pelos apóstolos, através dos apóstolos, por meio dos apóstolos, não era por eles, nem por causa deles, era através deles, era através dos apóstolos que os milagres aconteciam. E o texto prossegue: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isto aqui é o verdadeiro significado de viver em comunidade. Viver em comunidade é ter tudo em comum, é a sua causa ser comum para mim, é a minha causa ser comum para você, é as suas posses serem compartilhadas, seus bens serem compartilhados na medida em que haja necessidade, é viver de fato em comunidade. E o texto prossegue: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Então você percebe que esse templo aí, em nome de Jesus, não confunda, tá? Esse templo do verso 46 não é igreja no sentido que nós temos hoje, não é o salão da igreja como temos hoje. Esse templo aí é o templo de Jerusalém mesmo. É o templo que foi construído por Herodes o Grande, ou pelo menos foi Herodes o Grande que deu a ordem para construí-lo. E os discípulos ainda frequentavam as orações que aconteciam no templo, provavelmente as festas que aconteciam no templo. Eles ainda não haviam se desligado totalmente do judaísmo. Eles estavam vivendo ainda, de certa forma, e praticando algumas práticas judaicas, como ir ao templo, orar no templo, participar de reuniões do templo e assim por diante. Partiam pão de casa em casa. Aqui é um modelo da igreja primitiva, gente. Hoje, para você fundar uma igreja, você tem que ter o nome daquela igreja, o CNPJ daquela igreja, o salão para aquela igreja, você tem que mobiliar o salão daquela igreja, em algumas denominações pagar o aluguel daquela igreja. O modelo de igreja na igreja primitiva era casa em casa. Cada crente que se convertia, cada crente que vinha a Cristo, ele cedia a casa dele para que os cultos, pelo menos naquela região, fossem feitos ali. E conforme os crentes iam se convertendo, cada casa ia recebendo culto. Claro que isso depois foi muito bem organizado, sistematizado pelo apóstolo Paulo principalmente. E o texto prossegue: e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Perceberam? Esta daqui é a igreja primitiva. Como é que nós poderíamos denominar esta igreja? Intitular esta igreja? Nós poderíamos intitular de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Atos, ela é marcada pela presença do Espírito Santo. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quem quer ser o primeiro a começar aqui o trabalho, né? Quem vai iniciar os trabalhos aqui? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Fale, Gabriel. Na sua opinião, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Na sua opinião. A igreja tem a vida transformada. Como? Pessoas que largaram as práticas antigas. Porque eu tenho certeza que, como eu falo de uma igreja cheia do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra numa pessoa, a pessoa tem que ser transformada. Sim. Diariamente. Tem que deixar as práticas antigas e começar a viver novas práticas. Então, para mim, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem salvação, tem mudança de vida, transformação. Vocês veem, ele já fala pregando, né? É engraçado. Continua. E por aí vai. Agora você te deixa. Agora parou. Diga aí, João, para você, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? A manifestação da presença de Cristo, né? Tá. E aí, Marcos? O que para você seria? Eu acho que é aquela que faz a mudança. Sim.
Mas no mesmo sentido que o Gabriel falou? Sim. Virou. Então, na verdade, virou de cabeça para cima, como disse o Tiago, né? A minha tava para baixo, né? Aí veio. Eu não falo que não estava desandado, né? Estava assim. Estava carente, né? Tava carente. E aí, Tiago? Para mim é uma igreja que tem palavra. A pregação da palavra, né? Uma igreja que tem a pregação da palavra. Muito Porque bem. Tudo isso daí que foi dito vem através Da palavra. Bom, quer falar também, Sara? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? O escritor Hernanes Dias Lopes, um dos bons escritores que temos hoje no meio cristão no Brasil, ele dá algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo baseadas no livro de Atos, especificamente nesse texto aqui que nós lemos, né? E ele diz que a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é comprometida com a palavra de Deus. É a primeira marca. Se você quer saber o que de fato é uma igreja cheia do Espírito Santo, você precisa olhar o compromisso que essa igreja tem com a palavra. Rapaz, eu prego desde os meus 12 tenros anos de idade. Já se fazem 13 para 14 anos que eu prego. E olha, já cheguei em determinados lugares. Isso acontece muito comigo em congresso. Acontecia, na verdade, porque a minha carranca já deixa claro, é melhor dar tempo do que, né? Ok. Você chega e você quer descobrir que vai dar errado quando você ouve a seguinte frase: irmãos, o melhor da festa é a palavra, por isso que vem no final. Fique tranquilo, quando você ouvir essa frase, tenha certeza, vai dar errado. E canta. Vamos ouvir agora os jovens. E canta. E hoje é medley, né? Na minha época era medley, hoje é. Qual é o nome? Como é que junta as músicas tudo lá, meu? Você que fica no grupo de jovens? É medley, né? Não, mas tem outro nome. Espontâneo. Pronto, é espontâneo. Aprenda os novos nomes, é espontâneo, né? E na minha época o medley era 3 hinos encaixados assim, tá, né? Hoje os espontâneos você tem que cantar 780 vezes Yeshua, e essa casa é sua casa, essa casa é sua casa, e é tanta casa que parece que você está dando um prédio todo para Jesus, né? E canta, aí vamos cantar as irmãs cantam, aí vamos os varão canta, as crianças agora, canta as crianças, adolescentes, aí canta os adolescentes, o coral canta o coral, a orquestra canta a orquestra, passou um papagaio ali na rua, o papagaio vai cantar, e canta o papagaio também, e a irmã ali vai cantar, e a cantora vai cantar, e falta 20 minutos para acabar o culto. Irmãos, o Deus que fala em 1 hora, fala em 15 minutos, não é mesmo? Vamos ouvir a palavra. Onde bexiga uma igreja dessa é cheia do Espírito Santo? Não, aí não existe, gente. Olha, vocês vão ter essa matéria ainda de homilética. O mínimo que o pregador deve ter para pregar, o mínimo, para que ele possa construir um raciocínio. Se for um pregador lento como eu, lascou-se. Que até construir o raciocínio para aplicar e contextualizar, dá problema. Mas o mínimo é 40 minutos. O mínimo, 40 minutos, 50 minutos, o mínimo. Quando a palavra vem assim, bem pregada, o pregador consegue trazer. Sim. 40 minutos é pouco. Por isso que é o mínimo. Pouquíssimo. Dependendo, quando né? Bom, quando a palavra, quando você vai ouvindo. Você fica 2 horas de boa. Gente, a Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 9, que Esdras lia diariamente para o povo judeu a lei das 6 da manhã ao meio-dia. 6 horas de leitura. E depois da leitura ele começava a explicação. E você pensa que as pessoas cansavam quando ouviam? Nada. A Bíblia diz que as pessoas saíam chorando depois que ele terminava de falar.
Então hoje a gente está vivendo esse problema. As pessoas querem ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas não tem lugar para a palavra nessa vida. E há pessoas que até dizem, olha, para ser cheio do Espírito Santo não precisa da palavra, não precisa estudar a palavra, não precisa voltar a vida para a palavra, não precisa centrar a vida na palavra. Para esta questão, John Stott tem uma resposta. Ele diz que a anti-intelectualidade não é um sinônimo de espiritualidade. E a espiritualidade é contra a anti-intelectualidade. Então, se um cristão não quer ser estudante da Bíblia, é um claro sinal que ele nunca foi cheio do Espírito Santo. Será que isso é sério? Vocês acham isso sério? Em segundo lugar, uma segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela persevera na oração. Atos capítulo 2, verso 42 ainda. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na oração. Aí o escritor diz assim: a igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava. Jesus, dos 3 anos que Jesus passou com os discípulos, você não encontra nenhum texto nos 4 evangelhos dos discípulos dizendo para Jesus: Senhor, nos ensine a pregar, nos ensine a falar. Você não encontra, mas você encontra os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a orar. E a oração, ela tem algumas lições para nos ensinar. Primeira, baseado no livro de Atos, a oração nos ensina a dependência, sermos dependentes a Deus. Atos capítulo 1, versículo de número 14. Então, a oração nos ensina a não usarmos os nossos próprios recursos, mas dependermos de Deus. Atos capítulo 1, versículo 14 está escrito assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A oração também nos mostra que ela é um princípio de unidade. O propósito de Cristo para a igreja sempre foi uma igreja que orasse unida, mesmo em locais diferentes, mas que estivessem, abre aspas, na mesma sintonia. Atos capítulo 3, versículo de número 1, está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração. Isto também tem o terceiro aspecto da oração, que os líderes da igreja estavam envolvidos na oração. Tanto é que você está lendo que Pedro e João, 2 líderes da igreja. Então, que Deus guarde o coração de vocês, que Deus guarde o meu coração, de quando vocês pegarem o diploma, o certificado da formação em teologia, vocês não tenham o pensamento que vocês não precisam mais orar. Não, já fiz 2 anos de curso, ou quem vai para o médio, 3 anos, ou quem vai fazer até o bacharel livre, 4 anos de curso, vou orar para quê? Já conheço aqui a palavra, já conheço desde a teologia sistemática, já conheço a teologia bíblica, orar para quê? Então, tenha isso em mente. Quanto mais alto Deus te pôr, mais prostrado você deve ficar. Quanto mais alto Deus te levar, mais profundo deve ser a sua vida de oração. E, em quarto lugar, a oração também servia como meio para a manifestação do Espírito Santo. Olha esse texto que interessante. Atos capítulo de número 4. Olha só o que o texto relata sobre a manifestação do Espírito Santo através da oração. Atos capítulo 4, versículo 31. Está escrito assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tudo isso por intermédio da oração. Em quinto lugar, a oração também é um sinônimo de conversão. Um crente verdadeiramente convertido, mesmo que ele não fique horas orando, mas ele não fica horas sem orar. Certa vez perguntaram para John Wesley: quantas horas o Senhor ora por dia? Aí ele respondeu: eu não fico nem 10 minutos orando.
tomaram um susto, porque John Wesley foi um dos grandes pregadores ingleses, fundou uma igreja, que é a Metodista Wesleyana, pregou para as gigantescas multidões em praça pública. O pessoal tomou um choque, mas como assim você não ora nem 10 minutos? Ele respondeu: não me lembro quando eu passei 10 minutos orando, e não me lembro também de ter passado mais de 10 minutos sem orar. Então, com isso ele estava dizendo que, mesmo que as pessoas não o vissem prostrados, o coração dele, o espírito dele, estava prostrado diante de Deus. Porque cá entre nós, quem ora não fica falando que ora, ora e ponto final. Hoje, na igreja moderna, nós temos um problema grave com a questão oração, porque as pessoas precisam mostrar que elas estão orando de alguma forma, né? Costumeiramente nós pegamos aquelas fotos que tem uma legenda inexplicável: a sós com Deus. Aí está a pessoa lá de joelho, prostrada, e a foto lá com a legenda: só eu e Deus no monte. E sempre me surge a pergunta: mas quem foi que tirou a foto? Se está só ele e Deus no monte, quem tirou a foto? Então, perigoso, né? Mas em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42, 44 e 46, nesses 3 textos nós vemos que a igreja está em uma profunda comunhão. Em quarto lugar, a igreja cheia do Espírito Santo, ela também é uma igreja cheia de entusiasmo para adorar a Deus. E em quinto e último lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que experimenta os milagres de Deus. Atos 2, 43. Todo milagre que acontece entre nós, todo milagre que ocorre entre nós, são manifestações da presença do Espírito Santo, são manifestações do próprio Deus. Então, ler o livro de Atos hoje, nós que somos os leitores, se Jesus não voltar até amanhã, nós somos os últimos leitores do livro, a igreja que por última leu esse livro, nós conseguimos ver o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. O escritor Claudio Honor de Andrade, no livro Avivamento, Fundamentos do Avivamento, ele diz que o verdadeiro avivamento é quando a igreja volta para os padrões da igreja primitiva. Então, quanto mais nós nos parecermos com a igreja primitiva, com a igreja de Atos, mais este avivamento estará ocorrendo entre nós. Mas passando essa parte que eu sei que é bem dolorosa, próximo ponto que nós temos são as ênfases que Lucas dá nesse livro. Se você não conseguir anotar tudo, depois o Tiago vai mandar lá no WhatsApp, você vai poder anotar no seu caderno. Mas Lucas dá pelo menos 4 ênfases importantes e eu quero acompanhar com vocês. A primeira ênfase que Lucas dá é na pregação. Lucas mostra que a pregação era destacada e era um destaque no livro de Atos dos Apóstolos. O escritor chamado George Goodman, no livro Evangelho, o Evangelho que pregamos, alguém escreveu D ali, né? Provavelmente foi a Sara, isso não tem parte comigo, né? E talvez eu tenha lido em outro idioma, né? É um problema de ficar transitando entre grego e português, dá esse problema aí. Mas, né? Vamos lá. Nesse livro, o Evangelho que pregamos, o escritor George Goodman, ele diz que no livro de Atos nós temos 22 sermões. E ele até separa, né? Ele diz que nós temos 9 sermões de Paulo, 9 sermões de Pedro, e os outros sermões estão divididos entre Estevão, Felipe e etc, né? Mas os principais pregadores em Atos são Paulo e Pedro. Cada um pregou 9 sermões, 9 grandes sermões ou mensagens no livro de Atos. Então, se você ler do capítulo de número 2, onde nós temos o primeiro sermão de Pedro, Atos 2,14, até o capítulo 28, você vai perceber que a pregação era o veículo para o milagre acontecer. Era através da pregação que havia libertação, conversão, batismo e todos os milagres que estão registrados em Atos dos Apóstolos.
A segunda ênfase que Lucas dá é sobre o progresso do evangelho. O evangelho em Atos começa na cidade de Jerusalém e termina em Roma. Então você percebe que o evangelho expandiu-se, progrediu e alcançou terras longínquas. A terceira ênfase que Lucas dá em Atos é que ele atribui ao Espírito Santo cada momento decisivo. Isto é, cada milagre, cada libertação, cada prodígio, Lucas aponta e diz: aconteceu através dos apóstolos pelo Espírito Santo. Aconteceu através dos apóstolos pela ação do Espírito Santo. Eles fizeram tal prodígio porque estavam cheios do Espírito Santo. Vamos ver um exemplo disto? Atos capítulo de número 4, versículo de número 5. Lembram do paralítico da Porta Formosa? Capítulo 3, o paralítico que estava lá há tantos anos naquela situação. A Bíblia diz que Pedro e João, com muita autoridade, liberaram a palavra de cura. O paralítico foi curado, ficou de pé, ficou ereto, entrou dentro do templo, saltando, dando glórias a Deus. Ao invés das pessoas celebrarem, os líderes judeus, depois de ouvirem a pregação de Pedro e João, não bem a pregação, mas o discurso de Pedro e João, sobre eles terem negado a Cristo, o crucificando, a Bíblia diz que eles são presos e vão ao Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. No verso 5, eles estão em Jerusalém, no Sinédrio, e então Pedro vai começar a defesa dos dois. Olha o verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram com que poder ou em nome de quem fizeram aquilo. Isto é, em nome de quem vocês fizeram um paralítico andar? Paralítico, pedir esmola na porta do templo, ok. Agora, apóstolo, fazer paralítico andar, está errado. Então as pessoas estavam acostumadas com o paralítico pedindo esmola, mas elas não aceitaram o fato agora do paralítico estar andando. Curioso, né? Curioso. E o texto prossegue. Então Pedro, olha a ênfase ao Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Só que é curioso, gente, porque Pedro, ele era uma pessoa... A própria Bíblia diz que Pedro era inculto e iletrado. Então a linguagem de Pedro era aquela linguagem mais rústica, né? Bruto, mais chocro. Não tinha uma linguagem muito glamurosa, né? Digamos assim. E olha como é que Pedro começou a falar. Autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo que foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este curado está perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Gente, se você ler esse texto para mim, não falar que é Pedro falando, eu vou dizer que é Paulo. Eu vou dizer que talvez seja Lucas, ou seja algum orador grego, Apolo, que o homem está... E aí olha o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro, marque aí na sua Bíblia, verso 13, intrepidez. Muito bem. A palavra intrepidez
Vem da palavra grega parresia. Parresia. Isto é, falar sem ambiguidade. Falar de forma destemida, com coragem, audácia. Esse parresia significa liberdade em falar. Pedro estava livre para falar. E aí olha o que o texto diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, olha, iletrados e incultos. Iletrados em que sentido? Que não tinham uma formação exigida para que pudesse falar daquela forma, com tanta segurança, no cumprimento. O nosso mundo hoje é muito parecido, viu? Hoje, o título define a verdade. Eu vou deixar vocês pensando no que eu quis dizer. E eles também eram incultos. Essa palavra incultos na língua grega é a palavra idiotes. Não é idiota não, viu? Idiotes. I-D-I-O-T-E-S. Idiotes. Isto é, uma comum, uma pessoa que não desenvolveu habilidades em qualquer arte. Esta palavra era usada para um soldado que ocupava uma posição comum. Um mero soldado, uma pessoa comum. E aí olha o que o texto diz. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Para eles falarem tão confiantes de Jesus, das duas uma. Eles só podem ter estado com Jesus. Eu acho que não há recompensa melhor para o pregador. E todo mundo aqui prega, né? Não? Como assim? Você não prega, não? Você fala pregando? Quem não prega vai ter que pregar uma vez na vida. Não tem jeito. Parece que o pastor tem faro. Quando o pastor da igreja, do membro, descobre que o membro está fazendo teologia, a primeira coisa que ele pensa é: vou pôr para pregar. É a primeira coisa que ele pensa. Todo pastor pensa assim. Mas eu acho que a melhor coisa para um pregador, a maior recompensa que um pregador pode ter, é quando as pessoas dizem especificamente isso que foi dito pelos líderes no Sinédrio. Para falar dessa forma, esta pessoa deve ter estado com Jesus. Então, já imaginou se o alvo de todo comentário, de todo elogio ao pregador fosse esse? Para pregar desse jeito, esta pessoa deve, para cantar desse jeito, esta pessoa deve ter estado com Jesus. Para aconselhar desse jeito, esta pessoa deve ter estado com Jesus. A quarta ênfase que Lucas dá em Atos, Lucas relata repetidos momentos em que a igreja está orando. Vamos ver um exemplo disso rapidamente? Eu vou dar bastante tempo para fazer a prova, porque eu não sei qual o grau, como diz a Sara, né, de dificuldade da prova. Dificuldade, não sei qual o grau de... Já ouviu? Foi dela. Qual o grau de dificuldade que a prova tem? Então, eu vou dar um tempo a mais. Vocês vão fazer com calma, né? Na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ver um exemplo. Um exemplo da igreja orando em Atos, né? Exemplo. Atos capítulo 1, versículo 14. Olha aí. A igreja está orando. Atos 1, 14. A igreja orando. Atos capítulo de número 2. Capítulo de número 1, versículo 24. Capítulo 1, 14. A igreja está orando novo apóstolo para substituir Judas. Vamos lá. Atos capítulo de número 2. E o versículo de número 1, provavelmente a igreja está reunida orando também no dia de Pentecostes. Atos capítulo de número 2, versículo de número
42 ao 47, você encontra vários relatos da igreja orando. Atos capítulo 3, versículo de número 1, Pedro e João estão indo para o templo, às 3 da tarde, orar também. Atos capítulo 4, versículo de número 31, a Bíblia diz que eles oraram felizes por terem apanhado em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 6, versículo... cadê o verso? Atos capítulo 6, verso 6, os discípulos, os apóstolos, oraram pelos primeiros 7 diáconos da igreja. Atos capítulo de número 7, versículo de número 54, até o verso de número 60, Estevão cheio do Espírito Santo, além de ver o céu aberto, ora pedindo perdão pelos seus apedrejadores. Atos capítulo de número 8, Atos capítulo de número 8 e o versículo de número 17, Pedro e João oram impondo as mãos sobre os homens de Samaria para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 17 até o verso 19, Ananias vai até Paulo, depois de Paulo ter tomado um tombo, ter caído do cavalo. Só que esse aqui é um ponto importante, Cavalo, a gente fala cavalo. Um escritor chamado N.T. White, ele diz que historicamente não foi um cavalo, foi um jumento. A Bíblia fala o quê? Então, boa, hein? Gostei dessa, mas e a Bíblia fala o quê? Vamos lá. O texto apenas diz que ele caiu em terra. A Bíblia não diz se ele caiu do animal ou se ele estava já em pé ao lado do animal. Mas N.T. White diz que provavelmente foi de um jumento, pela distância de Paulo, na viagem que Paulo estava fazendo. Normalmente o jumento aguentava mais tempo de viagem, aguentava mais carga, era mais fácil usá-lo do que um cavalo. Você pode dar mó palmatória, Acreditar na versão então, do nosso amigo... É N.T. White, É esse mesmo, é N.T. White. Então, Atos capítulo 9, você encontra Ananias orando na rua direita por Saulo. Atos capítulo de número 10, você encontra Pedro. Atos capítulo de número 10, versículo de número 1 até o verso de número 8, você encontra um anjo aparecendo a Cornélio, falando sobre as orações de Cornélio. Atos capítulo 9, verso de número 9, você encontra Pedro terminando de orar no terraço de uma casa. Atos capítulo de número 12, você encontra a igreja fazendo uma constante oração por Pedro, que havia sido preso por Herodes Agripa. Atos capítulo de número 13, você encontra no verso 3, a igreja orando e impondo as mãos, a igreja da Antioquia, impondo as mãos em Paulo e Barnabé e os enviando para a obra missionária. Atos capítulo de número, um pouquinho, porque senão não vamos chegar no final. Atos capítulo de número 16, a partir do verso 19, você encontra Paulo e Silas na prisão, orando e louvando, e um grande milagre acontecendo, e assim por diante. Então perceba, eu estou vindo desde o capítulo 1, sem periciar, de forma bem grosseira, falando os períodos em que a igreja orou, e Lucas dá ênfase a isso. Lucas mostra que a igreja de Atos é uma igreja que ora e ora muito. Mas por que esse livro foi escrito? Bom, para Teófilo, para edificação da fé, para informar. Mas para nós, por que esse livro chegou até nós? Temos pelo menos 6 motivos e eu vou apenas lê-los. Naquele tempo, para mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. 2, para mostrar a expansão da igreja de Jerusalém até Roma, apesar das perseguições. 3, mostrar o crescimento espantoso da igreja,
apesar das limitações humanas. Gente, nós estamos lendo um livro de uma comunidade de 500 pessoas aproximadamente, depois ficaram só 120, começou com 120 e cresceu tanto que chegou até Roma. Isto é, saiu das regiões da Palestina e chegou até a Europa, em um período em que não havia internet, redes sociais, celular, carros, aviões, navios no formato que nós temos hoje, era na base do remo, não tinha motor na época, não havia sido inventado ainda. Saiu da Palestina e chegou na Europa, atravessou o mar Mediterrâneo. Tem que ser Deus para fazer isso, gente, não tem como. Não dá para ser algo simples assim, tem que ser Deus. E aí o texto, os pontos prosseguem. Mostrar a oração e a palavra como dois vetores do crescimento da igreja. Mostrar a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. Mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. Passando um pouco mais adiante, a expansão da igreja no livro de Atos. Se você ler o livro de Atos, o que começa com 120 crentes, na primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que eles ganham a Cristo, eles conquistam para Cristo pouquíssimas pessoas. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Atos 2:41. Na primeira pregação de Pedro, pouquíssimas pessoas se converteram. Uns gatos pingados. Olha o que o texto diz. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gato pingado, só 3.000 na primeira pregação. Uma coisa assim que eu fico imaginando, naquela época, 3.000 pessoas. Sim. Você imagina, você está num público, na minha imaginação, você está num público, 3.000 pessoas foram só do servidor, fora o restante. Em praça pública, né? Praça pública. Em praça pública. Como que o cidadão conseguia pregar e o último lá na fila? Alto-falante. Alto-falante. Então era o fone. Não, alto-falante. Porque se na época não existia. Pedro falava, a acústica levava a voz, lógico que não alcançava todo mundo, mas um ia falando para o outro o que foi dito. O famoso alto-falante. Pedro falava, um ouvia, quem não ouvia perguntava, o outro correspondia. Então por isso que só 3.000 aceitaram. Se fosse com o microfone, tinha aceitado todo mundo. Porque até chegar o último, ia distorcendo a palavra. É o famoso microfone sem fio, né? Isso aí, quando chegava não era salvação, era condenação. Entendeu? Aí o último não aceitava, porque entendia errado. É uma boa ideia. Mas olha, falando nessa questão de pregar sem microfone, depois dá uma pesquisada, de Charles Spurgeon. Se não me falha a memória, na biografia dele consta, e agora eu vou ter que dar de memória mesmo, tá? Salvo engano, mas é um número acima de 20.000 pessoas no Crystal Palace, que era, na época dele, era o lugar que todos os pregadores desejavam pregar, e ele pregou lá muito novo. A história dele conta que ele pregou para um número de acima, eu estou dizendo de memória, né? Acima de 20.000 pessoas. E ele pregou sem microfone para essas pessoas. E aí conta-se, o biógrafo dele e outros biógrafos que escreveram sobre ele, que ele dormiu de quinta até domingo. Ele dormiu de quinta até domingo, de tão cansado que ele ficou depois que ele pregou para esse número de pessoas. Ele dormiu de quinta a domingo, se eu não me engano, ele dormiu 3 dias seguidos assim. Eu vou trazer propriamente o texto, o livro, né? Para poder ler na íntegra para vocês isso. Mas agora tenta imaginar. Isso é uma das coisas que a gente tem que parar para pensar de como o Espírito Santo agiu de fato no coração das pessoas. Porque em uma época que não havia microfone, uma época que não havia alto-falante, não havia nada. Era boca a boca. Era o vento que levava as palavras. Pregar para multidões.
Uma das pregações de Jesus em João capítulo de número 6, também que é a multiplicação. Eu não vou falar sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, vocês estão fazendo um trabalho, eu não vou ajudar ninguém. Mas está envolvido ali, no momento, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns escritores dizem que havia aproximadamente 25 mil pessoas, gente. E Jesus pregava. Tem que haver ação do Espírito Santo para, de alguma forma, é nesse momento que eu acho que a gente tem que pisar no terreno do sobrenatural, porque humanamente não dá para explicar isso não. Tem que pisar no terreno do sobrenatural. Talvez o Espírito fazia haver um silêncio profundo a ponto da voz da pessoa ser a única coisa ouvida. Bom, é pisar no terreno do sobrenatural, não dá para pisar em outro terreno nisso não. Então, Mike Pearman, nesse livro aqui, que eu cheguei a indicar para vocês, lembram? Mike Pearman diz que o livro de Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Ascensão por quê? Porque o capítulo 1 começa com a ascensão do Espírito Santo, aliás, de Jesus, perdão, com a ascensão de Jesus aos céus. Pelo menos Atos 1, capítulo de número 8, até o verso 11, Jesus é assunto aos céus. Descida, capítulo 2, do verso 1 ao 4. E expansão, capítulo 2, verso 5, até o capítulo 28. Então, no livro de Atos nós temos a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. E a expansão da igreja se divide em 3 partes. Veja bem, a expansão da igreja em Jerusalém, do capítulo 1 ao 7, a expansão da igreja na Judéia e em Samaria, capítulo 8 ao 12, e a expansão da igreja até os confins da terra, Atos 13 até o capítulo de número 28. Aí, tudo bem? Passando um pouco mais adiante, a teologia do livro. Essa parte eu não vou comentar, vocês vão anotar em casa, pensar em casa, porque nós vamos fazer agora aquilo que todos nós fazemos com muita tranquilidade. Ninguém fica preocupado no dia que tem, nós vamos fazer a prova. Quer dizer, vocês vão fazer a prova. Eu disse nós para dar um incentivo, mas é vocês. Foi um apoio moral, mas é vocês. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders.